aplicada ao que realmente é importante. E há um momento na vida que talvez atinja a maioria que está me ouvindo e atinja a mim com certeza, que é o momento que você já passou as grandes escolhas da vida. A maioria dos senhores aqui já se estabeleceu na sua vida. Já estabeleceu sua profissão com esforço. Já constituiu aquele patrimônio mínimo que permite ser alguém que tem uma certa estabilidade. A maioria dos senhores já deu a resposta correta. A maioria das questões. E agora vem um desafio que é tão complicado quanto o anterior. Como administrar essa fase? Como administrar a estabilidade? E como ficar nessa estabilidade, planejando e fazendo e agindo para o passo seguinte? Isso é mais complicado. A gente baixa a guarda quando chega a estabilidade. Baixa a guarda física, baixa a guarda de estudos, de atualização, de cuidados. A gente baixa a guarda quase por completo. É provável que a maioria de nós tenha se esforçado mais no passado do que agora. Quando era estudante, quando estava no início da carreira, quando a gente aceitava qualquer coisa. Quando eu dava palestra em quermesse, em creche, em orfanato, né? Quando eu fazia praticamente qualquer coisa. É provável que depois de um patamar, a gente comece a lentamente começar a selecionar mais as coisas. Este é o momento de uma reorientação. E o primeiro passo dessa orientação sobre nós é um passo complicado, é o grande desafio que funda a filosofia ocidental, dado por Sócrates na Grécia. Conhece a ti mesmo. Eu posso afirmar com grande chance de acerto que a maioria de nós não se conhece, se tem em altíssima conta. Eu vejo amigos suspirando em fantasias eróticas de várias mulheres e eu sei que eles não dão conta da que têm. Eles sonham com muito mais além da meta que eles já não atingem. Isso é falta de conhecimento do seu limite físico. Eu encontrei uma colega de graduação no Rio Grande do Sul. Os gaúchos são de um caráter direto que até eu me desacostumei. Nós não nos víamos desde a graduação. Eu me formei com 19 anos, ela me viu com 50 e me diz: nossa, como tu envelheceste, cara. Uma delicadeza a toda parte. Eu respondi já como paulista. Ela disse: não, você continua mesmo. Pensei, a mesma vaca, a mesma de tudo. Mas aí vem o conhecimento de si. Por que pode me ofender ela dizer o óbvio? Eu envelheci, é óbvio. Mas é o fato de que ela se assustou comigo, como eu me assustei com ela. Porque ao ver um amigo de graduação, você pensa: será que eu estou assim? Será que eu também estou assim acabadaço? Porque o espelho me mente. É tradicional eu encontrar com pais, gente, em reuniões de pais, quando dava aula no ensino médio, e os pais terem uma descrição dos filhos que não condizem nada com o que é aquela criança. Eu sou um professor experiente que sabe que nota não tem nenhuma relação com inteligência. Nota é resultado de uma adaptação do aluno ao sistema de avaliação. Alunos inteligentes às vezes vão mal e alunos muito medíocres são muito esforçados. Se distingue essas coisas. Eu tinha um aluno realmente fraco, realmente medíocre, realmente com dificuldade, comigo e com os colegas. E um pai na reunião me disse: professor, meu filho é meio gênio. E eu respondi a ele: ele tem sido discreto a esse respeito. E o pai sorriu feliz, porque entendeu que além de genial, o menino era humilde. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho vontade de dizer às vezes a um aluno de pós-graduação que diz: eu tenho baixa autoestima. Eu disse: não, você tem senso de realidade, é que você é pouco mesmo. Isso não é baixa autoestima, porque nem todo mundo é muito. A maioria de nós poderia ser mais do que é. E um bom professor deve incentivar isso. Um bom profissional deve incentivar seus colaboradores a serem mais do que são. Mas nem todo mundo pode. Este é o grande equívoco do empreendedorismo. Ele diz a todo mundo: seja empreendedor. Nem todo mundo tem o perfil do empreendedor. E não adianta comprar uma franquia do Boticário. Não adianta, nem todo mundo tem perfil, porque as pessoas têm uma fantasia. Eu quero trabalhar menos, não quero ser empregado, então eu vou abrir uma franquia. O proprietário é o que mais trabalha, ou o negócio afunda. O proprietário é o mais preocupado, é o que chega antes dos outros e sai depois dos outros. É o que não tem feriado. Então, esta percepção
tem que nascer do conhece a ti mesmo. Tem que nascer dessa capacidade de como eu uso o tempo, quem eu sou, quem de fato eu pareço. Porque eu estou assustado com a falta de percepção das pessoas. Eu tenho um grupo privado que tem uma senhora extraordinária, que tem 94 anos hoje, e com a cabeça ótima. Ela me mostra a mão e diz: professor, eu estou com mãos de velha. Eu digo: é comum, quando a gente se aproxima de 100 anos, que a mão fique um pouco enrugada, é comum. Mas eu fico percebendo que ela acha uma contradição entre a mão e a percepção dela. É interessante isso. Você acha que eu estou um pouco gorda? É uma pergunta que vem com a resposta, não? É óbvio, senão vocês vão saber. Não é isso. Conhecer a si, conhecer meus valores, conhecer o que eu gosto, conhecer o que eu faço, conhecer o que eu tenho de fato interesse. Parar de falar de valores da juventude. Eu sou capaz de ler 3 livros por semana. Pare e avalie quantos livros você leu no último mês. Não no período de prova da faculdade há 30 anos. Avalie quanto você está lendo por semana. Não para ler mais ou menos, mas ter noção de quem você é. Fisicamente, materialmente. Tanta gente está endividada no Brasil hoje que simplesmente tem uma noção de dinheiro irreal. E uma noção de gasto irreal. Então, as pessoas estão mal e trocam o celular muito acima do seu valor social, quando elas deveriam cortar gastos. Então, este é o grande desafio de juntar A com B, de olhar-se com dureza às vezes. Para isso nós precisamos daqueles semi-amigos, aquelas pessoas que não são os inimigos, mas também não gostam tanto da gente, que são os que dizem a verdade. Para isso não basta a opinião da mãe. A opinião da mãe quase nunca basta para avaliar quem eu sou. E aprender de cada fase este valor. Aprender um desafio que é muito difícil, que é o desafio de envelhecer com proveito. Sabendo que de fato o corpo vai dando mostras de problemas. Aquelas pequenas Heloísas, Helenas, aqueles radicais livres, começam a entrar dentro da gente e não saem mais. E a gente precisa começar a refletir sobre prioridades. Nós ganhamos percepção. Minha cabeça é a cabeça mais equilibrada que eu jamais tive. Mas ela está dentro de um corpo que não é o melhor corpo que eu já tive. Eu tenho mais renda hoje do que eu tinha aos 18 anos. Mas muito menos vontade de aproveitá-la. Porque aos 18, com um pouquinho de dinheiro, minha vida estava feita. Hoje eu preciso de muito dinheiro e é um sacrifício. É um sacrifício. Eu já fui para a Europa sem reserva de hotel. Hoje eu não vou até a esquina sem reserva. Essa ousadia, eu tenho que aprender que em cada época havia um valor. Eu ficava em qualquer espelunca para viajar na juventude. Hoje eu sou exigente com os hotéis. Não gosto daquele hotel com travesseiro de esfoliação suave, que você deita e amanhece renovado na epiderme, né? Porque deixou ali quase um tratamento de peeling depois que você deita, né? Aquele chuveiro estalactite que pinga uma gotinha. Essa exigência é porque eu fiquei mais chato, mas também eu aproveito mais as coisas. Não preciso mais fazer 30 cidades em 30 dias. Eu posso ficar numa só, aproveitando. Cada época tem um desafio. E aí, sinteticamente, o que eu realmente desejo? Por que isso é importante? Porque a maioria de nós, a gente deseja o que os outros nos impuseram como desejo. É a pergunta que eu fiz na Unicamp, na recepção aos calouros de medicina. Vocês fizeram medicina porque tem um desejo extraordinário de ajudar os outros, se dedicar a essa área, ou porque sendo uma área de prestígio foi colocado para vocês? Eu tenho que responder isso muito cedo, para não ter que responder depois. Se eu não faço esse questionamento muito cedo, depois, o que eu realmente desejo? Quais são meus valores? O valor maior é trabalho? O valor maior é vida? Há pessoas que dão à família uma importância maior do que outras. Há pessoas que gostam de cultivar amizades. Há pessoas que gostam de 1 milhão de amigos. Eu tenho 3. Eu acho muito caro ter amigo. Então, eles se reproduzem, eles casam, eles têm filhos, depois tem que dar presente. Eu não tenho dinheiro para ter mais do que 3 amigos. É muito caro, né? Só o Roberto Carlos pode ter 1 milhão de amigos. Quais são os meus valores?
O meu valor é uma vida mais tranquila, é uma vida... Quais são esses valores? Em tudo. A imagem do Rodin, do pensador. Em tudo. Voltando à ideia socrática que eu já usei. Conhecimento de si. Se eu puser claramente esse método, de que eu preciso me conhecer, quem sou eu, qual a minha energia, qual era a minha energia e qual ela é hoje, qual é a minha capacidade, quais são meus valores, eu vou dar um salto extraordinário. E o maior desafio, este é o que eu me empenhei há anos e ainda não consegui, mas vou conseguir, é o controle do eu. Ou seja, eu saber controlar a mim. O homem que vence a si é um homem vitorioso. Não adianta vencer o mundo sem vencer a si. O controle do eu é fundamental. O controle do eu vai de capacidade de controlar o que eu bebo, até a capacidade de controlar o que eu gasto, até a capacidade de controlar todas as coisas, inclusive controlar a raiva. Este controle me torna senhor de mim e eu supero, enfim, aquelas bobagens que nos enfiaram de destino, karma, tradição, genética, que cada vez me irritam mais. Ah, Leandro, você fala muito. Também você é de aquário, né? Signo de ar. Ar fala muito. Né? Fulano é muito poupada. Touro. Touro é, nossa, super... Essas ideias de destino, de karma. Eu tenho sangue alemão, por isso eu sou pontual. Sangue, gente, é A, B e O, só. Não tem sangue italiano. Ele fala com as mãos, é sangue italiano. Isso passou pelo sangue. O que passa pelo sangue, gente, infelizmente, é a hepatite. É isso que passa pelo sangue. O resto não passa pelo sangue. O resto é esforço, é cultura, é tradição e é cultivo.